Olá, tudo bom? Graça e paz. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos dar uma estudadinha? A gente tá aqui agora, a terceira lição, 18 de julho. O tema é Cresçamos em Tudo. E o texto base dessa lição aqui é em Efésios 4,16, que diz assim: é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem. E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Top, né, gente? Achei maravilhoso. Refletir. O objetivo dessa lição é para a gente refletir sobre acerca das ferramentas do processo e das evidências do crescimento em unidade no corpo de Cristo, a fim de estimular o cultivo do altruísmo e manter a constância. Vou ler a introdução aqui para vocês, olha só. A unidade, segundo a Bíblia, não é estática. Nem sem vida. Estático é quando fica parado, né? Então não é estático, não fica parado, muito menos sem vida. Ao contrário, ela é progressiva. Então a unidade ela é progressiva. O corpo de Cristo é um organismo vivo, sustentado pela unidade dos seus membros, se propõe a evoluir rumo à maturidade. A vida cristã não é um convite à ociosidade, mas um ingresso ao crescimento. Podemos até iniciar a carreira cristã como crianças na fé, segundo Efésios 4,14, né? Entretanto, jamais permanecer nessa condição. A maturidade não é uma opção, mas uma necessidade do corpo de Cristo, segundo Pedro 3,18. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente inicia a nossa vida cristã, é natural, é normal, é tranquilo, é natural que a gente não entenda muitas coisas, que se tenham muitas dúvidas, e que a gente tenha, assim, uma certa imaturidade, como criança mesmo, né? Que é próprio do início da vida, que é muito característico do início da nossa vida. A gente não entende muitas coisas e nós vamos aprendendo à medida que o tempo passa. E a gente vai amadurecendo e vai se transformando, vai mudando, né? E falando em ser cristão, é da mesma maneira. Quando a gente inicia a nossa vida cristã, a gente até pode ser imaturo, né? Não entender várias coisas. Mas à medida que o tempo vai passando, nós precisamos amadurecer. Então, para isso acontecer, a gente precisa estudar a palavra, a gente precisa ter comunhão com Deus, principalmente, né, e com o corpo de Cristo. Então a gente precisa de intimidade com Deus, a gente precisa conversar com Ele, a gente precisa orar, a gente precisa estudar para entender melhor a palavra, e aí a gente vai amadurecendo na fé também. Então praticar a nossa fé é essencial para o nosso crescimento como cristão, ok? Vamos lá, avaliar o tema desse último estudo, em nosso último estudo, tá falando, né, na lição 2, com base em Efésios 4, do 1 ao 6, tratou-se então das distinções da unidade e das suas marcas distintivas. Nessa lição de hoje, na 3, com base em Efésios 4, do 7 ao 16, Paulo mostra como os cristãos podem crescer por meio desta unidade orgânica, criada pelo Espírito Santo. A unidade deve nos levar à maturidade. Nesse trecho são apresentadas as ferramentas, então, para o processo e as evidências do crescimento da vida cristã. Tá, então a gente vai ver primeiro as ferramentas. Quais são? Paulo passa dos elementos comuns da unidade cristã para a diversidade entre os cristãos. O fato de sermos um em Cristo não significa que não existem diferença entre nós. Isso é óbvio, né, gente? Então, assim, todos somos diferentes e mesmo assim temos unidade, apesar de sermos todos diferentes uns dos outros, nós temos unidade.
como que isso acontece, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. O estudo sobre os dons espirituais mostra que os cristãos são habilitados para atuarem em diferentes áreas no corpo de Cristo, certo? Então, mas com o mesmo propósito, né? Então, de edificação e crescimento do corpo. Os dons são, por assim dizer, as ferramentas para o crescimento da unidade. Então, quais são as ferramentas? Os dons, os talentos, né? Então, cada um tem o seu dom, seu talento e juntos usados para o crescimento do corpo de Cristo, correto? Todo membro do corpo de Cristo tem pelo menos um dom. É bíblico. Às vezes você tá aí pensando, eu não sei qual é o meu dom. Não. Ou tem gente que é muito extremista, eu não sei fazer nada. Não é verdade. Calma que você vai descobrir qual é o seu dom. Você precisa pedir isso para Deus clarear na sua mente também. Você tem sim, todo mundo tem. Tá? É bíblico, tá em Efésios 4:7. A cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Então, isso prova de que todos nós temos sim um dom, tá bom? E ele deve ser usado sim para o crescimento do corpo de Cristo. A graça mencionada aqui não é a graça salvadora, tá? Mas os carismas, que são nada mais, nada menos que os dons, tá? Destinados à igreja. Os dons são ferramentas indispensáveis para o crescimento espiritual da comunidade de Cristo, né? Da comunidade cristã. Pois são habilidades dadas aos crentes para que sirvam a Deus e aos irmãos de tal modo que Cristo seja glorificado, os crentes sejam edificados. Então a gente não pode confundir os dons espirituais com aptidões naturais, né, gente? Também tem isso aí, que são talentos que Deus deu para as pessoas em áreas específicas. Então, assim, tem a diferença dos dons espirituais, que é para o crescimento do corpo de Cristo, e tem as nossas habilidades, que são talentos que Deus dá para a pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que são bons de mecânica, e aí outras pessoas são muito bons com arte, outras pessoas são boas com esportes, outras pessoas são boas com música. Então, essas são aptidões que Deus dá para o ser humano, certo? Mas eu não posso usar minhas aptidões para a igreja? Obviamente, de alguma forma você acaba contribuindo também com suas aptidões, mas não é isso que nós queremos dizer, são os dons que Deus nos dá. Paulo revela que os dons são a certeza de que somos livres em Cristo. Isso é sensacional. Olha, tendo subido às alturas, levou o cativo do cativeiro, concedeu dons aos homens. Sensacional, verso 8. Por meio da morte, da ressurreição e glorificação de Jesus, somos libertos do cativeiro satânico. Agora nós somos livres, glória a Deus. Isso mostra que os dons são dádivas que Cristo nos deu de modo imerecido. Obviamente nós não merecíamos, mas mesmo assim Deus nos deu a cada um esses dons. E aquele que se utiliza dos dons no intuito de demonstrar superioridade sobre os outros precisa lembrar de que essas capacitações especiais não provêm de habilidades humanas, mas do poder divino, pois Cristo, visando o crescimento do corpo, então assim, ele nos deu para crescimento do corpo. Nós precisamos lembrar, quando a gente começa a se achar demais, sabe, melhor que os outros, um querendo se achar melhor que o outro, a gente precisa lembrar que isso não é capacidade humana, é dom de Deus, ok? Então, fica aí, né, a dica. Essas habilidades espirituais são concedidas graciosamente, amém? 2, o processo. Na sequência do texto, Paulo mostra que os cristãos, como um só corpo em Cristo, Efésios 4:4, com ferramentas dadas por Deus, então Efésios 4, do 7 ao 11, podem vivenciar o processo rumo ao crescimento espiritual, ministrando uns aos outros, crescendo juntos, experimentando as bênçãos da unidade espiritual.
O texto sagrado afirma que este processo passa principalmente pelo aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4:12, a primeira parte. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Está escrito assim no verso. A palavra aperfeiçoar dá a ideia de levar os santos a se tornarem aptos para o desempenho de suas funções no corpo. Então, dia após dia vamos sendo aperfeiçoados, ok? O verso 12 está intimamente ligado ao anterior. O verso 11, né? Indicando que cabe aos líderes o dever de aperfeiçoar ou equipar os crentes na execução desta obra. Deste modo, todo cristão deve ser aberto ao aprendizado, o que leva ao segundo passo do processo de crescimento, a saber, o desempenho do serviço. Então, nós vamos crescendo, aperfeiçoando para desempenhar o serviço no corpo de Cristo, tá bom? A palavra serviço é usada aqui para descrever apenas a obra de pastores, mas não só para a obra de pastores, mas sim as obras de todo o povo de Deus, sem exceção. É dever da liderança da igreja apresentar os crentes é dever da liderança da igreja aparelhar os crentes a fim de que estes se empenhem em servir. A obra de Deus não é responsabilidade exclusiva dos líderes da igreja. Todos os membros podem ser usados por Deus na obra de Cristo. Gente, isso é tão evidente, tão evidente, tão evidente. A gente sempre fala disso. Olha, a obra não é apenas do pastor, dos líderes da igreja, diáconos e diaconisas, e todas as pessoas estão envolvidas nesse processo de crescimento do corpo, e é fundamental que todos estejam envolvidos, inclusive, que todos estejam a fim de ver o corpo crescer. Cada um desempenhando a sua parte, cada um fazendo o seu papel, e juntos nós alcançamos um crescimento mais bacana, sabe? Um crescimento melhor, um crescimento saudável do corpo de Cristo, sem sobrecarregar ninguém, sabe? Sem deixar sobrecarregar uns aos outros, né? Quando a gente divide melhor as tarefas, não é assim em casa? Na nossa casa não é assim também? Quando a gente divide melhor as tarefas, você pode ver, o dia que a mãe divide lá as tarefas com os filhos, olha, hoje vocês vão ajudar a fazer isso, hoje vocês vão ajudar a fazer aquilo. Quando a gente se junta, a gente faz tudo mais rápido, e aí nos dá inclusive aquela sensação gostosa, sabe? De, hoje a gente conseguiu fazer mais rápido, hoje a gente tem mais tempo livre, né, para curtir, de repente ver um filme, fazer alguma coisa juntos, principalmente agora em quarentena, que a gente acaba no final do dia tá todo mundo reunido, tá todo mundo junto, a gente tem mais tempo juntos. Então, assim é na igreja, no corpo de Cristo também, dividindo as tarefas, fazendo a gente não sobrecarregar ninguém fica chateado porque tá trabalhando demais. E ninguém tá chateado porque não tá trabalhando, não tá fazendo nada. Ninguém deixa eu fazer nada. Não. Então, assim, juntos, cada um desempenhando o seu papel, é muito mais legal, tá? E é muito interessante. E esse trabalho é para a edificação do corpo de Cristo, não é para nossa própria edificação. Lógico que nos edifica, é óbvio que nos ajuda, que nos faz crescer também, porque quando a gente desenvolve um trabalho legal, a gente cresce muito, muito, falo de experiência própria. Então, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente desenvolve, mais faz a gente estudar e entender a palavra também, e nos empenhar e pedir mais a Deus essa capacitação, porque sozinho a gente realmente não consegue, parece impossível. E aí Deus vai nos capacitando cada dia, porque a capacidade não é nossa própria, né? Não é coisa humana, mas é de Deus, então a gente vai desenvolvendo e vai ficando cada vez mais legal, entendeu? E o termo também, vamos lá para o edificar, né? O termo edificar, que também está no texto, possui o sentido de promover crescimento do outro
em sabedoria cristã, piedade, felicidade e santidade. Uma vez equipados para servir, devemos fazê-lo por meio do altruísmo e em benefício dos outros. O que é altruísmo? É o contrário de egoísmo. Egoísmo é quando ego, né? É meu, é para mim. Altruísmo é para o outro. Então, a gente pensa no crescimento do próximo. Entendeu? Em piedade, em amor, em fé, em felicidade, santidade, pensando em benefício do outro. Então, isso é edificar. Edificar é pensar no todo, não apenas em nós mesmos, ok? Vamos por terceiro tópico, que são as evidências. Não é evidências da música não, tá, gente? Ai, ai, vamos lá. Após obtermos as ferramentas e vivenciarmos o processo, passamos a constatar as evidências do crescimento espiritual do corpo de Cristo. Em unidade, os crentes progridem e isso é percebido por meio da maturidade espiritual. Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem umas palavrinhas difíceis aqui nesse verso, né? Mas é isso aí. Efésios 4, verso 13. O texto sugere a figura de uma pessoa forte, madura, bem formada. Para chegarmos a este ponto, devemos imitar a Cristo, a fim de sermos parecidos com Ele. O processo espiritual dos crentes é também percebido por meio da estabilidade espiritual. Não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, verso 14. Quando que a gente percebe que a gente já chegou numa certa maturidade espiritual? Quando? Pergunto para vocês. Como a gente vai saber? Bem, aqui o verso deixa muito claro. Quando a gente consegue uma estabilidade espiritual. O que é isso, Andréia? Por exemplo, quando a gente não fica oscilando, hoje eu tô bem, hoje eu não tô bem. Hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho fé. Hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco. Quando eu consigo, apesar de todas as coisas externas estarem contra mim ou estarem desfavorecendo este momento, apesar das coisas estarem estranhas e a gente não entender muito bem o que está rolando, apesar de todos esses fatores externos não serem bacanas, eu me mantenho firme na fé. Essas coisas não me abalam, não abalam a minha fé. Eu continuo crendo em Cristo, eu continuo acreditando na palavra do Senhor, eu continuo acreditando nas suas promessas. Então não é qualquer coisa que vai abalar a minha fé. Entendeu? Então assim, apesar das doenças, apesar da fome, apesar da tristeza, apesar das perdas, apesar das tribulações, eu me mantenho firme na fé, não deixo que isso me abale. Então aí a gente alcançou uma estabilidade espiritual. Então aí você pode perceber que você está crescendo espiritualmente e você está amadurecendo espiritualmente, ok? Porque também tem a questão de se parecer com Cristo. E parecer com Cristo, como é que a gente sabe que a gente está mais parecido com Jesus? Quando as nossas ações estão mais parecidas com a dele. E aí a gente tem que se perguntar, aí é uma autoanálise. Nessa situação X, será que eu tive uma atitude parecida com o que Jesus teria? Será que eu agi certo? Quando você fica se perguntando assim, nessa situação aqui, será que eu agi certo? Será que eu fiz o que Jesus faria? Automaticamente você vai saber a resposta. Você vai saber a resposta. Você vai entender qual é a resposta de Deus. Na hora, o Espírito Santo vai te mostrar se você fez certo, de acordo com o que Jesus faria em tal situação. E aí, se você analisar e você fala assim, não, realmente, aqui eu acho que Jesus teria feito exatamente isso também. Aí você fala, não, então eu estou mais parecido com ele. Imitar a Jesus, porque a gente nunca vai ser igual a Jesus. Porque a gente não tem condições de ser igual a ele, por causa dos nossos pecados, nós somos pecadores, natureza pecaminosa. Jesus não tinha pecado nenhum, certo? Nunca pecou. E nós, ao contrário, somos pecadores desde que nascemos, pecamos todos os dias. Em várias situações diferentes. E aí
nós vamos imitar a Cristo. Quando? Como? Em nossas ações, em nossos pensamentos, nossas ações. E aí a gente vai percebendo um crescimento, um progresso, progredir. Não é uma mudança radical, é progredir, é dia após dia, entende? Então você não precisa se cobrar de uma forma agressiva, mas você precisa entender que, de certa forma, a gente não pode ficar estático. A palavra nos diz, nos mostra aqui que não é possível um crente, uma mulher ou um homem de Deus viver uma vida inteira sem chegar no amadurecimento cristão, no amadurecimento espiritual. E esse crescimento vai acontecer dia após dia, mas você precisa procurar esse crescimento aí no seu íntimo, aí na sua vida, ok? Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Aqui também fala sobre não nos deixar levar por ventos de doutrina, o conhecimento do Filho de Deus por meio do estudo sério da Bíblia e da experiência cristã autêntica nos livrará da inconstância. Então, assim, tem algumas coisas que são fundamentais. Ler a palavra, entender a palavra de Deus, estudar, conhecer o Filho, conhecer o Pai, não se deixar levar por ventos de doutrina, ou seja, não é um dia eu sou adventista, outro dia eu sou assembleiano, outro dia, ou mesmo assim, não saindo da igreja. Nós estamos na igreja, mas qualquer coisa que acontece, a gente quer, acredita em tudo que a gente lê, acredita em tudo que a gente vê. Calma, não é assim que funciona, ok? Então as coisas nós podemos ouvir, o discernimento, o Espírito Santo vai nos dando discernimento para entender que aquilo não é verdade, que aquilo é uma doutrina falsa. E a gente só chega nesse ponto com amadurecimento. Tá? E a gente só chega no amadurecimento se a gente conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Através do que? Através da palavra e da vivência com eles. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A gente precisa viver isso no nosso dia a dia. A gente precisa buscar isso no nosso dia a dia. Ok? Vamos lá. O crescimento é evidenciado ainda pela verdade amorosa. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Verso 15. Ao contrário daqueles que usam artimanhas e astúcias para enganar os crentes, pelo contrário, se preocupam em beneficiar uns aos outros com a verdade. Bem? Sim, a verdade precisa ser exposta, mas não de qualquer modo, a qualquer custo. O amor de Deus. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa fazer com amor. Eu sempre penso assim, me colocar no lugar do outro, né? Quando eu estou recebendo uma crítica, ou quando eu recebo uma notícia, ou uma cobrança. Então, sempre que isso for feito, ela precisa ser feita com um pouco de carinho, né? Porque já não é fácil ser criticado ou receber uma cobrança, certo? Principalmente quanto mais adulto a gente fica, mais xarope a gente fica. E a gente não gosta muito de ser chamado a atenção. Não gosta mesmo. E aí, quando isso for acontecer, a gente precisa receber, a gente precisa fazer isso com um certo carinho, com uma certa calma, para não parecer que a gente está brigando, né? Porque o serviço cristão, o serviço do corpo é gratuito, ninguém ganha nada, um salário para fazer o que a gente faz gratuitamente, a gente faz por amor, a gente faz porque é uma ordem, Deus está falando conosco aqui na lição, olha, estou te capacitando para fazer isso, os dons que eu te dei é para usá-los para benefício da igreja, para benefício do corpo de Cristo, para esse crescimento. Então, ok? Vamos lá, meus filhos. Precisa falar a verdade? Precisa, mas com carinho, com amor, né? Pensando sempre no outro, olha, né? Eu não gostaria de receber uma palavra dura, então também não vou fazer isso com o outro. É sempre bom atentar para o princípio. A verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia. A unidade não nos isenta da realidade, por mais dura que esta seja, contudo, nos anima a enfrentá-la. Por fim, o crescimento espiritual pode ser visto na prática da cooperação mútua. Olha que legal aqui, olha.
todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Verso 16. Legal, né? Na obra de Cristo, todos os membros são importantes e um depende do outro. Isso é evidente. Evidente. Coloca isso na sua cabeça, meu irmão, minha irmã, meus queridinhos que estão aí assistindo o vídeo. Todos os membros são importantes, grandes, pequenos, idosos, os novinhos, enfim, todos, ok? A unidade nos impulsiona a ministrarmos e servirmos uns aos outros. Pois bem, até aqui analisamos as ferramentas, o processo e as evidências, certo? Todo mundo entendeu até aí? Porém, isso não é tudo. A seguir, nós vamos refletir sobre 2 lições a serem aplicadas na nossa vida. Agora nós vamos para aquela parte aplicada, ok? Primeira parte aplicada, ó. Para alcançar o crescimento em unidade, seja altruísta. A unidade nos impulsiona a cultivar o altruísmo, isto é, agirmos em favor dos outros, ok? O cristão que se propõe a cooperar em prol da edificação do próximo alcançou a maturidade, pois entende que as habilidades recebidas de Cristo visam o serviço altruísta, não a exaltação própria, como sugere Efésios 4, verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Na igreja de Cristo, a rivalidade não dá lugar à cooperação, visto que, segundo as suas próprias palavras, reino dividido não subsiste. Ou seja, um reino dividido não cresce, não resiste. Entendeu? Não aguenta o tranco. No corpo de Cristo, o sucesso de um beneficia a todos. Gente, isso aqui é tão legal. Isso aqui é tão importante a gente entender que quando um é abençoado, né, quando Deus põe a mão na vida de um irmão, quando Deus abençoa os irmãos, todos nós somos beneficiados. Entendeu? Pensando no corpo, no todo mundo sai ganhando. Tá entendendo? Todo mundo sai ganhando. Então, a gente precisa se alegrar na alegria do outro. Olha que sensacional isso. Isso é maravilhoso. Ai, se a gente entendesse isso tão bem, né? O contrário também é verdadeiro, viu, gente? Quando um sofre, todos sofrem. E se a gente não, se isso não tá acontecendo com a gente tá com um problema seríssimo. Então, assim, vamos pensar nisso. Vamos analisar isso aí. Sirvamos, pois, com alegria uns aos outros, por meio dos talentos que o Senhor nos concedeu graciosamente. O altruísmo nos ajuda a crescer, tá bom? Vamos lá. Sabe aquela historinha de um por todos, todos por um, dos mosqueteiros? É isso aí, gente. 2. Para alcançar o crescimento em unidade, seja constante. Isso aqui acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente vê na igreja, talvez no nosso mundo cristão. A constância. É muito difícil lidar com uma pessoa inconstante, gente. É muito difícil. É muito difícil. Na vida. Pensa aí em uma pessoa que você conhece que seja inconstante. Que um dia ela tá bem, no outro dia ela tá se arrancando os cabelos, que ela tá... Um dia ela tá super alegre. Sabe aquela pessoa super bipolar? Não tô nem falando da doença, porque existe uma doença de bipolaridade, um transtorno emocional de bipolaridade, e já estudei muito sobre isso. Às vezes acho que eu sou um pouquinho bipolar, mas não em relação à minha fé. A unidade nos instiga a manter a constância, sendo edificados e aperfeiçoados para servir. Não mais devemos ser como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, isso aqui a gente já leu, está lá no capítulo 4, verso 14. Para não cairmos na artimanha daqueles que induzem ao erro, precisamos nos munir do pleno conhecimento do Filho de Deus. Verso 13. Fique alerta, não se deixe levar por ideias contrárias aos princípios do Evangelho, ok? Não feche a porta do seu conhecimento, do seu entendimento para ao conhecimento da pessoa de Cristo. Busque, mas
busque conhecê-lo não apenas na teoria, mas principalmente na prática, por meio da comunhão. Quando conhecemos a verdade, o erro não pode nos abalar. A constância nos ajuda a crescer. Como é que nós vamos alcançar o conhecimento, então, o crescimento? Conhecendo o Filho, conhecendo Jesus, certo? Mas não conhecendo Jesus apenas na teoria. Então, não é só lendo a palavra de Deus, nós precisamos viver e buscar experiências com Ele. Buscar ter experiências com Jesus. Como é que você vai ter experiências com Jesus Cristo? Conhecendo Ele. Como é que você tem uma boa experiência? Pensa aí nos seus melhores amigos. Como é que você sabe do que ele gosta? Quando você vai, por exemplo, você convida um amigo seu, agora a gente não tá podendo muito fazer isso, né, gente? Mas quando você convida um amigo seu, uma pessoa da sua família, ou uma pessoa próxima sua, pra ir na tua casa, você não procura fazer um negócio assim pra oferecer pra ele que ele goste? Tipo, vai ter um churrasco, então eu vou fazer, meu amigo ama pão de alho, minha amiga adora maionese, meu irmão, por exemplo, adora pudim de leite condensado, então eu sempre que eu sei que ele vem, eu faço, porque eu sei, sabe, assim, pra agradar ele. Então, assim, porque eu conheço os gostos dele, eu conheço ele, não só na teoria, mas na prática, na vivência, no convívio. E Jesus, a gente precisa ter esse convívio, entendeu? Ele sabe do que a gente gosta, ele sabe do que a gente não gosta, ele sabe o que nos deixa feliz, sabe o que nos deixa triste. E você? Você sabe o que deixa Jesus feliz? Você sabe o que deixa Jesus triste? Você conversa com ele, você bate esse papo com ele? Entendeu? E aí essa constância, ser constante, não deixar que as coisas externas nos abalem toda hora, nos faz ser firmes, sabe? Nos deixa mais firmes, mais consistentes em fé. E essa constância nos faz crescer. A você, o outro e o corpo. Não é sensacional? Maravilhoso. Qual que é o desafio da semana? Vamos lá para a gente encerrar? Chegamos no final desse estudo e por meio dele aprendemos que a unidade dos cristãos em um só corpo nos estimula ao crescimento espiritual. Analisamos as ferramentas, o processo e as evidências e chegamos à conclusão de que, para alcançarmos o crescimento em unidade, precisamos cultivar o altruísmo e manter a constância. Ok? Dito isto, agora podemos focar em nosso desafio semanal. Qual é? Você vai se colocar à disposição para servir, de acordo com os dons que você recebeu, meu querido, minha querida, em algum ministério na igreja, na sua vizinhança, com seus familiares e etc. Coloque-se à disposição para servir e aproveite todas as oportunidades que surgirem. Sabe de algum irmão em Cristo precisando de uma mensagem de esperança? De uma ajuda material? Mãos à obra. Pode ser Deus te chamando. Ok? Então, é isso, meu povo. Um abraço pra vocês. Desculpa o vídeo gigantesco, mas é isso aí, né? Uma boa semana. Estudem, tá bom? Um abração. Fiquem com Deus. Tchau!